Manuel Araújo, como está usted? Bien, como dicen os españois. Como dice español. Manuel Araújo abre o Estudio 7 con a publicación dun novo libro, porque quantos libros xa ten publicados? Co este é o 11º. 11. 11. Sí. 11 libros é moita historia, non? É moita coisa. É moita coisa mesmo. É moita coisa. Ela deseña rostos. É complicado este título. É unha historia verdadeiramente difícil de entender. Fálanos un pouco da persoaxe e que podemos encontrar, que poden encontrar os lectores a partir da presentación, que será cando? Será dia 16 de julho, na Biblioteca Municipal, às 17h30. Bien, entonces hasta lá vamos a coñecer un pouco a historia desta ela, que como se chama? Ela chama-se Carolina. Carolina. É o nome dela. Bien. Na verdade, este título é um título, digamos que não é um pouco meu e não é só meu. O título original da obra era A Rapariga que Desenhava Rostos. Este era o título da obra. E depois o editor, juntamente com o designer, acharam que é uma coisa curiosa. A palavra rapariga é uma palavra com conotações negativas para os brasileiros. Para os brasileiros, uma rapariga é uma prostituta. Já. E, portanto, até por razões talvez comerciais, um brasileiro passar numa livraria e ver lá o livro A Rapariga que Desenhava Rostos, a rapariga, ressonâncias eram ressonâncias negativas. E então eles sugeriram, sobretudo o designer, sugeriu que tirasse rapariga e substituísse por ela. E também o tempo do verbo. Eu tinha no pretérito imperfeito, desenhava, e agora está no presente, desenha. Isso dá ao título uma espécie de presente continuado. Ela continua a desenhar livros, o que de facto, de certo modo, é verdade. E o ela, em português, este pronome pessoal, ela é um pronome que tem muitas conotações de indefinição. Ela quem? E, portanto, há logo no título um certo mistério e uma certa indefinição e uma certa ambiguidade e uma certa amplitude de expectativas. Quem é ela? Como será? Embora depois, na sinopse, ao se ler a sinopse, imediatamente se percebe que ela é uma determinada pessoa, porque na sinopse está dito. Bom, portanto, o título que tem esse caráter levemente misterioso e ambíguo, esse caráter é desfeito lendo a sinopse. Na sinopse percebe-se imediatamente que quem é essa Carolina. Em relação a ela e à personagem Carolina, aliás, este livro custou-me escrever por esta razão simples e complexa, que tem que ver com o facto de eu ter construído duas personagens, que é ela e a mãe dela, e eu achei que as personagens eram tão intensamente literárias que a história não ia estar à altura delas. E a partir de determinada altura houve da minha parte uma certa angústia, porque parei de escrever, porque achei que eram personagens muito boas demais para a história que estava a correr na minha mão. Manuel, entonces tú eres un escritor que planea a historia ou sigues o ritmo da historia para encontrarte con situações diferentes? Neste caso parece que ese é o camiño, non? Sim, e essa pergunta respondo-te com uma obra que uma das primeiras obras, que é A Cidade do Patriarca. Nesse livro, para saber de facto o que é a tua pergunta tem interesse e é oportuna, eu nesse livro estava a escrever um texto
estava a escrever um livro, aí sim, com a intenção de algum modo, não era homenagear, mas era um texto sobre um jornalista daqui de Chaves. E aqui não tenho nenhum problema de dizer que era daqui de Chaves, que é um rapaz chamado Jim, que não sei se conheces, que é um rapaz muito, muito ativo e que foi diretor do Jornal de Chaves, o último jornal que em Chaves se fez em condições, chama o Jornal de Chaves, era ele o diretor desse jornal. Foi perseguido, foi maltratado, foi incompreendido e o rapaz teve que fechar o jornal. E eu estava a escrever no livro, a contar no livro a história desse jornalista, quando, sem que eu consiga explicar, me entra na cabeça uma personagem, um homem com um poder brutal e que de algum modo maniatou, e a história começou a correr ao gosto dele. Foi alguém, uma personagem que eu não estava à espera dela, não pensei nela, mas eu estava a escrever, ela entra-me, apodera-se da história e eu começo a escrever. Digamos que aí, como diz o Lobo Antunes, era a minha mão, escrevia e ele ditava, que era tanto assim que ele foi, o título da obra é A Cidade do Patriarca, que era ele. Portanto, para responder concretamente, eu não planeio, tenho uma ideia, vou escrevendo e depois as coisas vão evoluindo para um lado ou para o outro. Se acontece, para o escritor, às vezes é bom que aconteça, se acontece entrar em personagens assim, como por exemplo esse patriarca, por um lado é bom porque a personagem impõe-se, é só escrever. Por outro lado, não é tão bom porque o escritor sente que está a perder um bocado a independência dele. É alguém, parece que é uma alma de outro mundo que me está a ditar a história. E isso aconteceu nessa obra. Ela desenha rostos. As personagens surgiram, eu tinha só claro que iria começar a história plenamente, em termos ativos, começaria no dia 25 de abril de 1974, embora o tempo do discurso seja antes, mas o tempo da história é 25 de abril de 1974, que é no dia em que Carolina é feita. Isso tinham na mente, as personagens foram crescendo, mas foram ganhando complexidade. Não ganharam poder ditatorial como o ditador, como o patriarca, mas ganharam complexidade, ganharam intensidade, ganharam, digamos que, um nível artístico que eu julgava incapaz de ter dado. E de facto isso aconteceu. E portanto eu estava a ver estava a pensar uma história que estava a ficar banal e parei, porque achei que elas mereciam outra coisa. E aí aconteceu-me uma coisa que é uma angústia muito grande e que é quase metafísico. Parece que me estou a armar, mas é verdade. O livro esteve parado para 8 meses e durante muito tempo, várias vezes, a rapariga também me entrava na cabeça, criticando-me por a ter deixado pendurado. Deixaste-me aqui, eu queria ir para a frente, eu queria continuar e tu paraste. Se me criaste e não querias que eu continuasse, para que me criaste? Tinha essas coisas na cabeça, com frequência. E isso levou-me a voltar à história. E é depois aí que entra outra personagem brutal, que é o galego Teófilo Martínez, que é uma personagem que completamente ao contrário da Carolina, mas que vai dar à história também uma dinâmica muito grande. Que é galego? É galego, é de Pueblo de Sanabria. Ben, de alguma maneira, aquí tamén tocas o tema do xornalismo. Sim, toco o tema do jornalismo. Há um jornal na cidade onde se passa a história, há de facto um jornal, que é um jornal pequenino e pouco significante porque as pessoas não compram, e que vai ser esse jornal que vai originar na cidade uma grande revolução. Não é uma revolução de armas,
mas é uma revolução cultural que vai ser feita no jornal através da Carolina. Carolina é o personaxe. E tú, cando estás creando todo eso en 265 páxinas, os tempos que tú utilizas, cando paras, que fas? Tomas café? Tomas un viño? Lees? Que é o que fas? Sim, eu escrevo à noite, principalmente à noite. E o que faço? Faço duas coisas. Tomo café, paro de escrever. Quando é que paro de escrever? Por exemplo, esse é outro aspecto interessante. Eu paro de escrever quando sinto, por exemplo, que escrevi um texto bom, paro. Respiro fundo e acho que este texto está muito bom. E tomo um café ou fumo um cigarro. Faço isso e volto a ler o texto que escrevi. Já não me parece tão bom. Já é um problema muito grande porque já não me parece texto. Relês, não? Releio o texto, volto a lê-lo, já não me parece tão bom, mas continuo. Depois, quando estou cansado, paro ali e pronto, e abandono naquele dia. No dia seguinte, quando recomeço sempre lendo o que escrevi no dia anterior. E é assim que faço. Mas não... É para colher o fio, não? Sim, muitas vezes, sempre, tenho que saber onde estou, não é? Tenho que saber onde estou, até porque se quero confundir o leitor, tenho que saber onde estou para ir para outros, para dar um salto para o confundir. Portanto, eu tenho que saber sempre onde estou, isto tem de saber, tenho que saber onde se está. Depois posso continuar linearmente, ou posso fazer uma analepse, ir para trás, saltar para trás, ou posso fazer uma prolepse, saltar para a frente, deixar o tempo presente e ir para a frente. Posso fazer o que quiser. O romancista é escrever livros, ser romancista é a coisa mais livre que há no mundo. Ele pode fazer o que quiser. Não há nenhuma profissão, por mais liberal e livre que seja, como ser romancista. O romancista, claro que não é a minha profissão, mas escrevo, mas é engraçado porque eu faço o que quero. Todos os escritores fazem o que querem com a sua obra. Matam, ressuscitam, fazem tudo, fazem ficção, pode haver no livro inverosimilhança, pode não haver, tudo. O livro comporta tudo. Claro que depois, o que dá ao livro talento, e isso era uma coisa que estaríamos tardes a falar sobre isso, o que dá ao livro são as palavras. As palavras é que dão talento ao livro. Não é a história, são as palavras. Pode acontecer, há por exemplo uma escritora alemã chamada Fleur Jenny, que ela tem 3 livros. Não há nenhuma história nos livros, nada. No entanto, tu ficas agarrado porque ela escreve tão bem, as palavras bem usadas, com talento, com capacidade de violar a norma, que é, neste caso, a língua portuguesa, é que dá o prazer do texto. Há uma rapariga que ganhou agora o Prémio Leia, por exemplo, que tem 3 livros, eu li os 3, os 2 primeiros para mim são muito bons, o terceiro foi o que ganhou, não é tão bom, mas é uma mulher que viola a língua portuguesa de alto a baixo. Isso cria uma intensidade estética muito grande. Violar a norma, pôr as palavras fora do sítio, não escrever com normalidade, fazer metáforas. Isso é muito importante no texto. Claro que se houver uma boa história, melhor ainda, não é? Melhor ainda. Sempre é bom, não é? Claro, uma boa história. Utilizar as palavras é muito complicado. E em português? O português dizem que é complicado demais. É complicado, é muito complicado. Mas o português é complicado porque é uma língua que ela vem, digamos que tem vários matizes. Foi buscar ao latim, foi buscar ao galego, ao espanhol, ao francês. As línguas românicas, eu acho que todas as línguas românicas são em si bastante complexas. O romeno, o italiano, mas o português
depois tem uma outra coisa que é muito importante, tem que ver com o facto de, quando a língua portuguesa estava a construir-se, e estava-se a construir ainda no tempo de Camões, por exemplo, Camões escreveu a maior parte dos sonetos, escrevia-os em português e em espanhol, porque a língua portuguesa não era uma língua que se impusesse. Quem se impunha era o espanhol, também o espanhol, a Espanha já estava a ser mais importante, e esse aspecto fez com que os portugueses houvesse na sua língua várias palavras que nunca desapareceram. Há várias palavras em português para dizer a mesma coisa. Várias. Isso tem que ver... Isso também complica a vida. Complica. Isso tem que ver com a gestação da língua. A língua portuguesa... Os portugueses fazem as coisas sempre muito lentamente. A língua nunca foi bem parida, digamos assim. E, portanto, a gestação foi longa e como foi longa, foi admitindo vários vocábulos para uma só coisa. Isso faz da língua portuguesa que seja bastante difícil, pois também aos sons, que há determinadas pessoas de outras línguas não são capazes de dizer o som João, não são capazes de dizer o ão, os ditongos também são difíceis, mas é uma língua muito rica para se escrever. A língua portuguesa, porque há montes de palavras para várias coisas e portanto, é boa para se escrever. A língua, para mim, a língua mais harmoniosa, mais amorosa, é o francês. É uma língua, a sonoridade do francês, eu gosto muito de francês. A língua inglesa, que é uma língua prática, é uma língua pobre, é uma língua pobríssima do ponto de vista vocabular, mas é prática e é a língua universal. Mas o português é uma língua especial. Por exemplo, a palavra saudade, parece que não há em nenhuma língua o equivalente de saudade, que é um sentimento quase indizível. Sí, pero son palabras míticas. Como en galego, a morriña. Exatamente. Igual. Mas em Portugal usa-se muito, também se usa que a morrinha é morrinhar, não é? Aquela chuvinha, é chuvinha miúda. O que é morrinha em espanhol? A morriña en galego é a añoranza, é a saudade. Em português usamos morrinha, sobretudo na zona centro, quando chove miudinho. Sim, quando chove o calabobos, que nós chamamos o calabobos. Exatamente, é engraçado. Parece que non molla, pero molla. Molha, sim. Estamos falando de idiomas, o idioma que tamén se fai na rúa. O idioma, para mim... Na rúa fálase cousas que moitas veces, modismos, que de alguma maneira sonan extraños. Há um livro do escritor brasileiro que responde a isso de um modo exemplar. O escritor chama-se João Guimarães Rosa, o livro é Grande Sertão de Veredas. Nesse livro, que é um livro espantoso, só se escreve o que se diz na rua. Ele só escreve as falas dele, as falas da personagem, a personagem é um jagunço, e fala tal qual como se fala na rua. Conseguir isso num texto e transformar isso em literatura é preciso ter um talento. E, portanto, é verdade que, aliás, a linguagem oral é a linguagem que dá alma à escrita. É a oralidade, é a linguagem oral. Tudo foi oral. Antigamente, quem transmitia as histórias eram, na Espanha são os chamados los arredos, e que são os cegos, que andavam pelas ruas a cantar coisas que ou eles... O cantar dos cegos. Exatamente, ou eles construíam e decoravam, porque eles não sabiam ler, claro. Decoravam aquilo que construíam e depois... Faziam rimas. Exatamente, e cantavam-nas pelas ruas, certo. E viviam assim, ou eram os trovadores que lhe davam os poemas para eles fazerem isso. E foi assim que a literatura escrita chegou até nós através da literatura oral. Se não fosse a literatura oral,
não havia a literatura escrita. Portanto, agora, porquê é que a literatura oral não tem o estatuto da literatura escrita? Por exemplo, porquê é que não há um prémio literário de oralidade? Porque a literatura oral foi sempre uma literatura relacionada com o povo. O povo é que fala, é como o latim vulgar e o latim culto. Quem falava o latim vulgar eram as pessoas do povo, quem falava o latim culto eram as pessoas da burguesia, da alta sociedade, etc. Portanto, mas é na literatura popular que está a raiz da literatura escrita. É nela que está a raiz da literatura escrita. Por exemplo, há vários exemplos, romanceiros, por exemplo, as histórias do Capuchinho Vermelho, que é uma história universal, ela só existe porque houve alguém que foi pelas ruas, pelas várias aldeias e vilas de França, ouvir o povo contar histórias. E pegou nessa oralidade e pô-la em livro e fixou-a. Foi o Charles Perrault. Portanto, e depois daí houve, e continua a haver, várias versões do Capuchinho Vermelho. Mas era da literatura oral, não é da literatura escrita. A literatura escrita é uma forma, digamos, fidalga, talvez burguesa, talvez seja exagerado, de nós tratarmos a literatura oral. Mas tudo está na literatura oral. A literatura oral é, de facto, a raiz de tudo. E repara, as palavras morrem ou vivem graças a alguém. Quem é esse alguém? É o povo. Porque se o povo não usar a palavra, ela morre. Certo. É o povo que a usa. Se o povo não usar uma... Por exemplo, há linguistas, há um famoso linguista português, que é o Lidrei Sintra, há linguistas que, por razões, umas vezes, por razões até de necessidade, por exemplo, a informática deu origem a que se criassem muitas palavras, que não havia, até clara, não existia, e outras palavras semelhantes. Mas essas palavras que existem e por necessidade, são palavras que foram, digamos que, metidas na língua portuguesa, mas foram usadas. E quem as usa é o povo. O problema dos neologismos. Um neologismo, o que é? É uma palavra nova que vem de algum sítio, que é importada de Espanha, ou de França, e vem para Portugal. É neologismo porque não pertencia à língua. Agora pertence, mas para pertencer tem que ser usado. E quem usa é a massa, é o povo. É o povo. E só depois... De onde nascem as histórias. Exatamente. E de onde tu te inspiras. Exatamente. Porque, voltando atrás, para o inicio, é a tua parte de romance, de escritor. As tuas historias nascen en algún lado, ¿no? Sempre buscas algún punto de unha historia real ou ficticia, unha noticia, cualquier coisa? Sim, eu as minhas histórias, talvez paradoxalmente, porque sou uma pessoa, vejo-me pela rua, sempre sou pessoa solitária, quase nunca ando com ninguém, mas as minhas histórias são sempre motivadas por mulheres. São sempre as mulheres que eu acho as mulheres seres fantásticos, muito superior aos homens, mas são elas que motivam as minhas histórias. Por exemplo, Aldeia das Mulheres. Eu quis escrever um texto, eu quis escrever uma história habitada só por mulheres. E escrevi A Aldeia das Mulheres. Ela desenha livros, ela desenha rostos. Camila. Mesmo este... Camila. Neste Amor Tardio, lá está também uma mulher. São sempre as mulheres que me inspiram. Não é uma causa concreta que me inspira, por exemplo... Como que machista não eres? Não sou, de maneira nenhuma, não sou machista. No entanto, as mulheres pensam que eu sou inacessível. Foi sempre a ideia. Por causa há um texto, há um texto de Kundera, o Milan Kundera, que é um grande escritor checo, tem um texto maravilhoso,
que resolve o meu problema. O meu problema é o problema de ter uma cara muito séria e que, por exemplo, quando entrava na sala de professores com a cara séria, as pessoas não são obrigadas a saber se eu estou mal disposto ou não. Olham para a minha cara, bem sincero, e afastam-se. É natural. Manuel, esa é unha pregunta que eu che fixen na primeira entrevista que tivemos. Tu eres un tío inaccesible, eres así ou é un postura? Parece... É timidez. É isto parece até como é que é dizer, sobranceria, mas não é timidez, sou tímido, não estou bem à vontade, então fecho-me. E portanto, como é que me fecho? Para mim é fácil fechar-me porque tenho um rosto que fica facilmente duro e portanto basta ficar sério, não me rio e as pessoas afastam-se. Eu tive vários casos de, por exemplo, quando era mais novo, raparigas que depois de contactarem comigo, de estarem comigo, me conhecerem, dizer, nunca pensei que fosses assim. Portanto, e eu estava a falar de Kundera que resolveu esse problema, que ele tem uma frase famosa que é esta: o rosto mostra e o rosto esconde. E é verdade. O rosto mostra a minha pessoa, mostra. E as pessoas veem o que o rosto mostra, mas o rosto esconde o que está por trás. E isso passa-se claramente comigo. Nada mellor para finalizar nosa conversa con Manuel Antonio Araújo, que o día 16 de xullo apresenta este Ela deseña rostos. Vai ser un suceso. Oxalá que sí, oxalá que sí. Obrigado, Paco. A ti.